foram, imagine, 100 bilhões de kwanzas, ou se preferires, 100 milhões de dólares, o valor que foi desviado do cofre do Estado angolano, no caso AGT, onde hoje os 9 acusados foram julgados, entre os quais 4 foram absolvidos porque não sei se faltou provas, se eram inocentes, se foram acusados de forma errônea ou se a defesa teve bem apresentada, e 5 foram condenados de 3 a 9 anos de prisão e com pagamento de multas em volta de 400 a 2 milhões de kwanzas. O Estado angolano perdeu, imagine, 100 bilhões de kwanzas, 100 milhões de dólares. Tudo começou com uma denúncia anônima ao SIC por meio de uma equipa que fazia uma auditoria interna do Ministério das Finanças, Departamento dos Impostos, a AGT, e percebeu-se que havia um sistema que estava a processar documentos, informações, dinheiro para contas várias. Ou seja, aconteceu, foi uma manipulação do processo de recolha de impostos dentro do Ministério das Finanças. Ou seja, os técnicos de informática, de lá dentro da AGT, instalaram um plugin, um programa que processava o pagamento dos contribuintes angolanos e estrangeiros para diferentes contas. E este mesmo sistema também passava recibos, documentos de que o dinheiro está a ir para o cofre do Estado angolano. Mas esse dinheiro nunca chegou para o cofre do Estado angolano. Estamos a falar de 100 bilhões de kwanzas, 100 mil milhões de kwanzas, 100 milhões de dólares. Esse dinheiro aqui dava para construir uma autoestrada, Cabinda, Namibe, e Luanda, Mochico Leste, cruzava o Ambo, cruzava o Bié, quando o Cubango, e dava para ligar o país por autoestradas. Dava. Se não dava, primeiro dava para fazer um Pai Nosso, tal. Zaire, Namibe. Aqui que é Benguela, Mochico, sim, dá para fazer isso. E, no entanto, hoje o tribunal julgou o caso e este foi o veredito. 9 foram julgados, dos quais 5 condenados e 4 absolvidos. E será que o crime compensa? Se tu desvias 100 milhões de dólares e te põem, 9 anos na cadeia, o crime compensa? Sim ou não? Atenção que 9 anos na cadeia não são 9 anos lá fora, porque um dia na cadeia são 31 dias fora. São aqui a psicologia do tempo. Mas quais são os impactos deste fenómeno no sistema jurídico nacional, na economia, na política e claramente no empresarial e social angolano, uma altura em que esse dinheiro foi desviado? O Estado angolano também diz aqui, o tribunal diz que grande parte dos bens que foram apreendidos destes senhores fica em nome do Estado, congelados também. E a questão que se fica é, será que os 100 mil milhões foram todos recuperados? A matéria aqui não diz, mas diz que grande parte dos bens foram congelados. E qual é o impacto deste processo todo polêmico, que é o maior escândalo financeiro de Angola, porque o último mais alto foi dos 500 milhões, não se compara aos 100 mil milhões, está muito distante. Portanto, este aqui é o maior escândalo financeiro de Angola. E quais são os impactos para todos esses setores aqui que acabei de mencionar. Não antes de lembrar que é importante você, meu chefe, colocar like neste vídeo, escrever e partilhar para que mais cidadãos de bem tenham acesso a este vídeo, para que todos nós possamos aqui analisar na perspectiva econômica, jurídica, política e social deste caso. Ponto. E o dado curioso aqui é que a denúncia veio de uma auditoria interna. Isso é bom porque os auditores que são pagos fizeram um ótimo trabalho. Se não tivessem aqui descoberto este problema, acredito que até hoje estavam nos 200 mil milhões de kwanzas. Angola que começa a olhar para os impostos como sendo a saída para a petrodependência, só que vai para o imposto e encontra este imposto.
este caso que foi imposto, ou seja, é um ato que visa desmotivar completamente o empresário e o cidadão angolano que percebe que, ok, pagar imposto é difícil, é duro, mas quando eu pago, vai para o bolso de alguém. Se calhar é melhor eu conhecer esses alguém e dar ali o meu dinheiro em vez de dar claramente um tesouro, porque os impostos, as multas no nosso país são muito altas e claramente ninguém tem motivação de poder pagar. E quando há uma luva, parece que ainda bem. E este caso aqui veio agudizar a desconfiança, o desconforto que as pessoas, as famílias têm de pagar impostos. No entanto, será que Angola precisa continuar a olhar para os impostos como sendo a melhor via para libertar-se do petróleo, mesmo depois deste caso, mesmo depois de observarmos cada vez mais no país custos de vida muito altos, em que cada vez mais que se pensa no imposto, há reclamações, há possíveis contestações, há redução da popularidade por parte do governo? Será que é sustentável continuarmos a olhar os impostos como sendo o caminho para deixarmos de depender do petróleo? Se calhar esses sinais aqui são avisos de que não é por ali. Mas, Joaquim, chega de falar contra os impostos são importantes sim. E qual é, de facto, o impacto direto deste processo no cenário jurídico nacional? Eu, Joaquim, não sou jurista, sou um completo analfabeto em questão jurídica, portanto não vou comentar a questão jurídica e vou dizer apenas que há um elogio, porque o caso foi denunciado e foi acompanhado, demorou 3 meses o julgamento, foi julgado e os casos foram condenados. Agora, a questão da pena, a questão do serem liberados, eu não sou jurista, tenho pouquíssimas palavras em volta disso porque não conheço claramente esta matéria. Do ponto de vista econômico, que é a minha área, qual eu estudei um bocadinho, acredito que tem imensos impactos. Primeiro é que, claramente, a economia funciona por 3 pilares, não é? Água, energia e narrativa. Narrativa é motivação, é especulação, né? Por isso é que os mercados financeiros funcionam com especulação, né? Os mercados financeiros estão linkados às empresas. Só o mercado financeiro porque atrás é uma empresa. Quando você compra uma ação, estás a comprar porque sabes que existe uma empresa, não é? Quando compras ações, por exemplo, do Facebook, sabes que existe um Facebook que vai receber esse dinheiro e vai usar esse dinheiro para comprar mais uma empresa, para atualizar os softwares, para pagar mais databases, para aumentar a robustez do sistema e não só. Portanto, isso, quando acontece este escândalo no sistema financeiro, mexe logo com a narrativa, ou seja, qual é a confiança dos empresários, das famílias, até inclusive de outros governos no sistema financeiro. Claramente, quando que olharmos para os rankings de transparência internacional, este caso é um empecilho. As agências de rankings, quando vêm essas notícias, desviaram 100 milhões, 100 mil milhões, foram julgados? Sim. Quando como é que foi? Tal. Alguns foram absolvidos, ok, isso aqui é um caso, mas qual foi a pena? Tal. Mas depois os que fazem esses rankings também são formados por vários cérebros de juristas e não só, e fazem claramente uma análise profunda sobre até que ponto este caso é bom ou é mau para a economia. Este caso tem duplo efeito na economia. Por um lado, ele aumenta a desconfiança, a desmotivação, o pessimismo, a confiança ao sistema fiscal nacional. Por outro lado, aumenta a confiança, ou seja, calma aí, se houve um escândalo desses, 100 mil milhões, alguém fez a queixa, investigou-se, julgou-se, condenou-se, o país está claramente a ganhar robustez. Depende de quem vai olhar para a nossa economia. Há quem pode olhar com otimismo, calma aí, eles julgaram, condenaram, ok, bom sinal. Quer dizer que o país está a se livrar da corrupção. Por outro lado, alguém vai olhar e vai dizer, calma aí, eu por acaso queria investir ali, mas se há esses casos de 100 milhões, depois fica assim, depois se recupera alguma coisa, depois se condena assim, não me garanto não. Porque se me roubarem 100 mil milhões, vão ser julgados, condenados, vão ser presos por 9 anos, depois os advogados vão recorrer, eu vou perder os 100 mil milhões, não sei, portanto, pode criar aqui de um lado motivação, do outro lado claramente mais pessimismo, ponto. Depois, do ponto de vista do impacto na vida dos cidadãos angolanos, é muito grave, porque nós temos imensos problemas conjunturais e quando vemos que 100 mil milhões foram desviados que foram contribuídos, porque desviar impostos é tirar dinheiro diretamente do bolso do contribuinte, porque uma coisa é eu desviar o dinheiro do petróleo,
do empréstimo, não é? Outra coisa é tirar dinheiro do imposto. O imposto é dinheiro que sai do bolso do cidadão em função daquilo que ele comprou, daquilo que ele vendeu, ok? Parte do seu rendimento que o governo acredita que pertence ao governo para poder ajudar os mais carenciados ou para poder cobrir custos do governo. E eu, quando percebo que, lá onde eu devia colocar o dinheiro para que possamos crescer juntos não é seguro, a questão de se colocar é onde é que é seguro colocar o nosso dinheiro? Onde é que é seguro colocar as nossas contribuições? Eu quero contribuir para as despesas públicas, mas onde é que é seguro eu colocar? Se colocando aqui no tesouro, o dinheiro vai cair no saco de uma pessoa. Logo, há aqui uma necessidade de explicar às famílias dos empresários de que este é um caso atípico, a coisa foi corrigida, os próximos anos serão melhores, jamais acontecerá esta questão aqui, o próximo que tentar vai ser pior. Por favor, voltem a confiar-nos porque o sistema foi restabelecido e não porque o contribuinte me pergunta, mas será que é um seguro? Porque já há muito ceticismo, já há muita a fuga ao fisco, é um facto. Tanto que há pessoas que têm negócios vários, não querem constituir empresas, porque não querem pagar imposto, preferem continuar no mercado informal, porque não quer pagar imposto, até porque ele gostava de pagar, mas ele não confia no sistema. Não vou pagar, não quero pagar, não vou construir empresa. É muita massa monetária a circular fora do sistema financeiro e quando existem muitos negócios fora do sistema financeiro, quer dizer que existe muito dinheiro que devia estar a alimentar outras empresas, porque são os dinheiros, né, dos teus depósitos, dos meus depósitos, de outros depósitos, que fazem com que os bancos possam emprestar a pessoas que têm projetos, que têm ideias, para claramente poder aqui alavancar a economia. E quando o dinheiro é guardado embaixo da cama, embaixo do colchão, ou até em outras contas noutros países, no país vizinho ou na Europa, como fazem muitas empresas que nós temos no país, que muitas delas não aceitam pagamentos multicaixa, multibanco, como é que é, digital, portanto, tem que ser em cash. Porque o dinheiro não quer que entre no sistema financeiro. O que eles vão fazer? Recebem em Kwanza, amanhã vão lá por Kingla, ou vão lá para a Kingla, trocam em dólar em euro, põem na mala e dinheiro entra em cash, sai em cash, não vai para o sistema financeiro. Claramente, são os bancos que perdem, empresários que perdem, o emprego que não cresce, porque não há claramente aqui a partilha do dinheiro nacional. Porque o meu dinheiro, quando é depositado, vai criar emprego em algum sítio, se claramente o banco usar esse meu dinheiro para emprestar a algum empresário, ou algum empreendedor, ou algum investidor. Ponto. Então, do ponto de vista do impacto político, em Angola existe um programa de luta contra a corrupção. Esse julgamento é positivo para o governo. Ok, temos um programa. Quando amanhã fizermos o relatório sobre o cumprimento do Programa Nacional de Luta contra a Corrupção, o caso de 100 mil milhões vai entrar no relatório. Então, do ponto de vista político, é positivo. Há casos que aconteceram, que foram julgados, parte do dinheiro devolvido, a matéria não diz que esse dinheiro foi todo devolvido, só diz que muitos bens foram apreendidos, ok? Mas, no fim do dia, esse caso é positivo para o governo porque é, pelo menos, um caso que foi julgado, condenado e que vai entrar no processo de luta contra a corrupção. Do ponto de vista econômico, é muito danoso, apesar das duas saídas que eu aqui expliquei a pedaço. Do ponto de vista social, tem essa questão aqui das pessoas que realmente precisam dos impostos para poderem viver melhor. Angola tem um programa que se chama Quenda, e Quenda, que eu não sei quem beneficia, onde beneficiam, como beneficiam, mas o Quenda, penso eu que esse dinheiro vem dos impostos. Poderia vir mais, se esses 100 milhões estavam ali. E nós temos muitos problemas de escola, de água, de saneamento básico, e esse dinheiro faria muita diferença. Ou seja, se existe sim desvio de fundos públicos, mas entra alguma coisa, quer dizer que se entra 10, né, ponhamos, né, uma hipotética, se entra 10, 5 é desviado, 5 é implementado. Se entra 10 e o 10 é desviado, quer dizer que o país paralisou durante os últimos meses, 100 mil milhões são anos, né? Desculpe lá. Durante os últimos anos, que esse dinheiro foi todo, porque se fosse em um mês, dava-se conta, pá. Quer dizer, o país ia parar um mês, 2, 3, 4 meses sem entrar receitas nenhumas. Penso que esse desvio foi feito durante pelo menos 1 ano, 2 anos. Porque é migalhinhas, né? É 2 mil, é 3 mil, é 5 mil, 50 mil, para ninguém perceber. Porque se fosse em curto espaço de tempo, claramente dava-se conta muito cedo.
E, do ponto de vista jurídico, como já disse, ponto, não sou especialista em questões jurídicas, ok, eu gostava muito, mas deixo que os juristas façam aqui a sua análise desde processo, acusações, julgamentos, penas e claramente todo o processo envolvente. Bem, que se comentarem em relação a essa matéria, faz um like, escreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, Deus abençoe como sempre, amém.